Então, né, criança, só lembrando que a gravação começou. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem questionar ou pelo chat ou pelo áudio, se vocês acharem mais prático, beleza? Então vamos lá. A gente começou a discutir equilíbrio químico essa semana. Na verdade, a semana passada, a gente iria trabalhar bastante as questões de cálculo que envolvem o equilíbrio químico. Vamos só lembrar alguns pontos que são importantes quanto a essa parte de cálculo. Hoje é importante para vocês, na segunda série, a gente discutir essa questão de cálculo pela questão da matemática em si mesmo. Tá? Então é mais um momento em que vocês poderão aplicar matemática, os conhecimentos matemáticos, algumas propriedades de potenciação ou de radiciação. Tá? Mas lembrando que para a gente aqui não tem problema você usar sua calculadora. Na verdade, até agiliza. É bom que você também aproveita e aprende a manusear melhor até a calculadora científica. Num segundo aspecto, já como vocês são de segunda série e falta assim pouco tempo, pouco mais de um ano para vocês encerrarem o ensino médio, o ensino básico, muitos já estão pensando não somente em conclusão ou que vai fazer posteriormente de curso superior ou de curso técnico, ou como tem gente pensando em formatura, hashtag eu sei, tá? Mas olha só, é, a questão de equilíbrio químico, por exemplo, dentro de uma avaliação como o Enem, ele é bem cobrado, tá? Mas ele é mais cobrado pela questão do raciocínio, do entendimento, correto? O que significa essa parte de equilíbrio? Nós já temos vários exemplos aqui de situações em que esse equilíbrio ele é importantíssimo. O melhor exemplo para a gente recordar é o funcionamento do corpo humano. Né? São diversas reações químicas, são diversas reações bioquímicas que, mantendo-se em equilíbrio, permite o funcionamento, vamos dizer assim, de uma forma adequada, de uma forma normal do corpo, correto? Qualquer desequilíbrio pode provocar alguma anomalia, algum problema e alguma situação que o próprio corpo consegue se adequar. No meio ambiente também existem essas situações e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas o importante hoje, ou pelo menos começar hoje, é a gente entender essa parte do cálculo e do significado da constante de equilíbrio. Então, quer ver? A gente falou e comentou em outros momentos, tá? Que o equilíbrio químico ele é alcançado a partir do momento em que a reação se inicia e que nós temos uma constância na concentração dos reagentes e do produto. Então vai ter um certo instante, um certo intervalo, um certo momento, né, em minutos, segundos, horas, em que as concentrações dos reagentes e dos produtos eles não se alteram mais. Então, para a gente, esse instante em que as concentrações ficam constantes, a reação alcançou o equilíbrio, beleza? Uma outra situação foi essa que a gente mencionou. Numa reação química, nós temos uma reação direta, que é aquela que a gente se propõe a fazer, né? Que eu junto os reagentes, aquela do início mesmo, do tempo zero, para a formação de produtos. E que existe o fenômeno inverso, porque vai aumentando a concentração de produtos, então essas partículas elas se colidem, podendo promover a reação inversa se essa colisão for efetiva. Então nós temos duas reações acontecendo ao mesmo tempo, a reação direta e a reação inversa. E a gente diz que quando a velocidade da reação direta se torna igual à da reação inversa, a reação alcançou o equilíbrio. Então são duas formas da gente identificar isso. Quando eu tenho esse equilíbrio, a quantidade de reagente que vira produto na reação direta é reposta pela reação inversa. Por isso que dá a impressão de que a reação química acabou. E essa palavrinha é bom ficar sempre gravada, né? Que é um equilíbrio chamado equilíbrio dinâmico. A reação ela não para, ela continua a acontecer. Porém, as concentrações elas permanecem constantes. E para a gente ter uma ideia de que o quanto, né, tal reação aconteceu mais que a outra,
a gente calcula o que a gente indica como uma constante de equilíbrio. Né? No caso, a principal constante a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma razão, né, uma divisão entre o produto da concentração dos produtos no equilíbrio, dividido pelo produto da concentração dos reagentes no equilíbrio. Então, eu preciso ter essa informação no equilíbrio químico de quanto de produto eu tenho, de quanto de reagente eu tenho, e eu faço essa divisão. E uma das últimas coisas que nós fizemos foi exatamente essa conta e entender o significado desse valor, o significado matemático. E nós dissemos assim, que quanto maior for o valor dessa constante de equilíbrio, desse Kc, né, maior vai ser a extensão da reação direta. Como assim, Reginaldo? Vou mostrar de novo essa figura aqui, que a gente fez esse cálculo aqui nas últimas aulas. Então eu tenho uma reação química, que é a síntese de HI, aí a equação está balanceada, massa. Os problemas normalmente vão trazer essa equação balanceada, tá? Então não tem muito o que se preocupar. Deixa eu só pegar a caneta aqui. E aqui eu tenho a expressão da constante, né? Como é que a gente faz e monta a constante? Então no numerador eu tenho que ter o produto, que é o HI, e elevar a concentração, obviamente, elevada ao coeficiente, que é o fator, né? O quanto essa substância interfere na velocidade. Dividido pelo produto da concentração dos reagentes no equilíbrio. Então, preciso ter esses valores. No exemplo que está aí, a gente resolveu, esses valores estão no gráfico. Então, aqui, ó, no tempo igual a 7, eu enxergo que os reagentes e os produtos alcançaram o equilíbrio. Vocês conseguem enxergar isso? Escreve aí para mim, sim ou não. Que o tempo igual a 7 é o intervalo de tempo em que o equilíbrio começou. Beleza? Então, nesse tempo igual a 7, a gente consegue, pelo gráfico, achar as concentrações dos reagentes e dos produtos. Então, você vai observar, por exemplo, que o produto, que é o HI, né, no equilíbrio, aqui, ó, vou seguindo aqui a linha, a quantidade que eu tenho é 1,6. Só que esse 1,6 é elevado a 2. Dividido pelo produto da concentração dos reagentes, que é 0,2, certo? Vezes 0,2. Antes da gente fazer a conta, vamos ver se alguém se lembra. O resultado que eu vou encontrar aqui, ele é maior que 1 ou menor que 1 e por quê? Vou ver se vocês se recordam. Então, vamos lá. Yasmin respondeu. Mais alguém respondeu? É maior ou menor? Antes da gente fazer conta, não é isso? Como é que eu identifico se esse valor vai ser alto ou se ele vai ser pequeno? Esse é o significado da constante, tá? É isso que vocês precisam identificar antes de fazer qualquer tipo de conta. Que a conta vocês vão usar a calculadora. Mas aqui, no caso, é o significado e a importância. Só vi duas respostas. O pessoal nem copiar e colar, né, a resposta dos outros fez. Mas olha só, gente. Lembre-se, né, que a constante de equilíbrio ela é proporcional à razão entre a quantidade de produto sobre a quantidade de reagente no equilíbrio. Então a Risa, por exemplo, disse que o numerador vai ser maior do que o denominador. E é exatamente o que eu vejo aqui. HI é meu produto, H2 e 2 é meu reagente. No equilíbrio eu tenho mais HI do que H2 e 2. Eu tenho mais produto do que reagente. Então, um numerador tendo um valor maior que o denominador
vai me dar uma constante maior que 1. Isso aí significa para a gente. Esse valor aqui a gente calculou da outra vez. Esse valor aqui vai dar 64, tá? Se você quiser fazer a conta aí para conferir, sem problema. Beleza? Bom dia, Lila. Então, aí eu descobrindo que eu tenho uma constante com valor maior que 1, eu consigo identificar que eu tenho mais produto do que reagente no equilíbrio e que a reação, a velocidade, a reação direta, que é aquela inicial, né, do H2 mais I2 formando HI, é a que acontece preferencialmente. Se eu descobrisse o contrário, por exemplo, se eu descobrisse 0,064, que é um valor menor que 1, eu consigo entender que a reação inversa é a que acontece preferencialmente, né, dos produtos virando reagente. Então isso aí é um significado e é uma coisa que a gente vai levar em consideração. Beleza? Dúvidas? Então vamos passar para o próximo problema. Beleza? Show de bola. Se você quiser deixar o caderno aberto, tentar resolver aí, não tem problema nenhum não. Mas observa uma questão, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. O próximo eu acho que dá para a gente resolver junto, porque eu vou explicar o raciocínio. Aí o problema seguinte eu dou um tempinho para vocês tentarem resolver. Maravilha? Olha essa questão aqui. Cadê? Um recipiente fechado de 1 litro contendo inicialmente a temperatura ambiente 1 mol de H2 e 1 mol de 2 é aquecido a 300 graus Celsius. Com isso, estabelece-se o equilíbrio H2 mais I2 igual a 2HI, semelhante à reação passada, cuja constante é igual a 1 vezes 10 ao quadrado. Ele quer que a gente calcule a concentração em mol por litro de cada uma das espécies nessas condições. Aqui a gente tem um problema, tá? Aqui eu não sei quais as quantidades que eu tenho no equilíbrio. Se eu sei as quantidades que eu tenho no equilíbrio, eu jogo direto na expressão. Aqui seria, né? Cadê? Kc é igual concentração de HI ao quadrado dividido pelo produto da concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de 2 elevado a 1. Só que eu não tenho esses valores. O problema não me deu esses valores. O problema ele me deu as quantidades no início. E me deu a concentração, a constante de equilíbrio, que é 1 vezes 10 elevado a 2. Então eu sei que essa constante vale 100. Certo? Concordam comigo que é 100? Maravilha. Opa, olha só. Constante valendo 100 é uma constante maior de 1. Maior que 1, perdão. Então significa que no equilíbrio químico eu tenho mais produto do que reagente. Então a gente já consegue prever algumas situações. Mas o que a gente faz então? A gente usa um artifício que é ensinado no ensino médio, que é ensinado no nível superior, correto? Então quem vai trabalhar, vai em algum curso aí que pretende fazer, vai ter disciplina de química analítica, por exemplo, que a gente estuda com mais detalhes algumas reações químicas, a gente usa esse sempre artifício. E é um artifício muito simples, uma coisa muito tranquila. A apostila de vocês, inclusive, traz isso daí bem detalhado, bem explicadinho, a partir da página 11, da página 10. O que a gente faz? A gente monta uma tabela para organizar as ideias. E a tabela normalmente é semelhante a essa aí, tá? Aqui nessa linha superior aqui, horizontal, a gente coloca, né, os reagentes e os produtos e a gente tenta descobrir e avaliar as concentrações. A linha seguinte, a gente coloca as concentrações dessas substâncias no início da reação, correto? Para a gente começar a entender o que acontece até chegar no equilíbrio químico. Eita, que aí minha reta não virou reta, né? Mas vamos lá. Então só acompanha primeiro antes de falar se entendeu ou não entendeu, tá bom?
a gente vai começar a preencher essa tabela. Então o problema ele está falando que eu tinha 1 litro, né? Eu tenho 1 litro, e no início eu tinha 1 mol de H2 e 1 mol de 2. Então a concentração de H2 vale 1 e a concentração de 2 vale 1. 1 mol por litro e 1 mol por litro, porque aqui é 1 litro. Se fossem 2 litros, eu tinha que dividir por 2. Se fossem 8, eu tinha que dividir por 8. E por aí vai. Pergunto, diz aí para mim, quanto de HI eu tenho no início da reação? Isto, 0. Por que eu tenho 0? Porque HI é produto. E no início da reação eu não tenho produto, certo? Fechou. Aí agora eu preciso descobrir quanto que eu tenho das outras substâncias no equilíbrio. E aí a gente vai trabalhar com o que a gente vai chamar de variação. O que variou do início para o equilíbrio, correto? E a gente trabalha a partir da proporção entre os reagentes e os produtos. Isso aí a gente tira da equação balanceada. Ai, Reginaldo, que complicado. Não é. Calma. Relaxa. Inspira, expira, medita, sauda ao sol e foca. Olha só, eu botei ali que variação, no caso dos reagentes, é o que foi consumido. E no caso dos produtos, é o que foi formado. Não sei se vocês se recordam, mas a gente fez um cálculo semelhante a esse lá na velocidade. Quando eu descubro a variação de um, proporcionalmente eu consigo descobrir os dos outros. No caso aqui, eu não sei quanto variou, correto? E na matemática, diz para mim aí, quando a gente não sabe um algarismo, a gente chama ele de quê? Isso. Incógnita, na verdade, né? A variável, a letra, você escolhe. O X é um padrão, mas você pode chamar de qualquer outra letra, tá bom? Né? Mas o X é o mais icônico. Então, se eu falar para vocês que do H2 eu consumi X, vocês entendem o sinal negativo aqui? Que eu estou diminuindo essa quantidade, não é isso? Diminuir de quanto? Diminuir de X. Quanto de I2 vai ter que ser consumido? Aí você vai olhar para a equação. A proporção entre o H2 e o I2 é de 1 para 1, certo? Então eu também tenho que perder X, tá bom? Agora, quanto de produto, quanto de HI tem que ser formado? Vai ser formado, então é positivo, beleza? Quanto que tem que ser formado? Aí é simples, olha a proporção entre o H2 e o HI. 1 para 2. Se eu gastei X de H2, eu tenho que formar 2X de HI. E aí, tranquilo até então? Quando eu falo tranquilo, seres humaninhos, vocês têm que dizer entendi, não entendi. Explica tudo, depois explica de novo, entendeu? Então, de novo, ó, lembra, no início eu tenho 1 mol de H2. Consumi X dele. Quanto que eu tenho no equilíbrio? Eu tenho que ter o que sobrou, que vai ser o que eu tinha no início, menos o que foi consumido. Beleza? O mesmo vai valer para o I2. Quanto eu tenho de I2 no equilíbrio? O que eu tinha no início, menos o que foi consumido. E quanto que eu tenho de HI? O que eu tinha no início, mais o que foi produzido. 2x. Pronto. 1 menos x e 2x é o que você vai jogar ali na fórmula. Você vai botar então o seguinte: 2x, 2x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado. Concordam comigo que é 1 menos x ao quadrado aqui no denominador? É, porque é 1 menos x vezes 1 menos x. Então, 1 menos x vezes 1 menos x é 1 menos x ao quadrado.
Você pode resolver essa equação aí do jeito que você quiser, desde que seja correto. Eu vou aplicar raiz quadrada dos dois lados, tá? E eu posso fazer isso? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça o mesmo de um dos lados e do outro da equação. Raiz quadrada de 100, 10. E aqui vai ficar 2x sobre 1 menos x. Aí, meus caros, sem muito mistério, o que você vai fazer? Você vai resolver essa conta e vai descobrir que x vai ser igual a 0,83. Se x é igual a 0,83, quanto de H2 eu tenho? 1 menos 0,83, que vai dar 0,17. Então aqui eu tenho 0,17. Opa! 17. Aqui eu tenho 0,17. E aqui no HI é 2 vezes 0,83. Então aqui vai dar 1,66. Ó, você está vendo que aquela história da constante muito alta, valor maior que 1, procede? Olha no equilíbrio. A quantidade de HI é bem maior do que a quantidade de H2 e de 2. Então eu consigo prever a quantidade. É bom saber essa parte teórica para quando eu resolver algum problema, vocês, por exemplo, terem ideia de que vocês estão fazendo no caminho certo ou no caminho errado. Beleza? Perguntas quanto a isso? Então, para encerrar essa aula hoje, tenta resolver esse aqui. Ou vamos resolver junto, beleza? Que eu acho que de repente é melhor. Vou escrever a expressão de KC de novo aqui, ó. KC de novo, ó. É igual ao outro, ó. HI ao quadrado, que peguei os exemplos até para que vocês entendam. Mas cada reação é diferente, né? Então, cada um vai ser aqui H2 vezes I2. Só lembrando que aqui o volume é 10, tá? Então essas quantidades aí em mol você tem que dividir por 10 para chegar na concentração. Vocês querem fazer junto? Então vamos lá, eu vou fazendo aqui, que é melhor dar um tempinho aí vocês tentem resolver depois umas questões da apostila, que aí eu passo para vocês e a gente pode corrigir na semana que vem. Então olha só, lembrando que essas quantidades então tem que dividir por 10. Está falando aqui no problema que é uma dada temperatura, 2 mol de H2 e 1,5 mol de 2 foram colocados dentro de um balão, né, que é uma vidraria redonda de 10 litros. Aí eu tive o equilíbrio sendo formado e eu encontrei no balão, no equilíbrio, 1 mol de HI. Então a gente vai pegar esses valores e vai jogar ali dentro daquela tabela, beleza? Então, ó, eu sei que HI é produto, então no início isso aqui tem que ser 0. Ele disse que no equilíbrio eu tenho 1 mol de HI. Então 1 mol de HI dividido por 10 dá 0,1. Beleza? H2 eu tinha 2 mols. Dividido por 10, 0,2 no início. E o I2 era 1,5 dividido por 10, 0,15. Eu vou usar duas casas decimais por causa do 15 ali. Então, vou botar 20 aqui e 10 aqui, beleza? E aí eu preciso calcular a constante. Para isso, então, a expressão eu já coloquei. E eu só preciso descobrir as quantidades no equilíbrio. Eu já sei de 1. Mas também não é nada difícil. Então, se no início eu não tinha nada de HI e no equilíbrio eu tinha 0,10, significa dizer que eu formei 0,10
mol por litro de HI, tá? E aí a gente continua fazendo o que foi feito no outro caso, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui e botar um 10 bonitinho aqui. Maravilha. A proporção entre HI e I2, 2 para 1. Então, eu tenho que gastar a metade do que foi produzido. Então, I2 tem que ser menos 0,05 e H2 menos 0,05. Beleza? Que é a metade do que foi gerado de HI. Aqui não tem nada a ver que a soma dos dois vai dar aquilo ali. É apenas questão proporcional. E aí é simples. Se no início eu tinha 0,20 de H2 e gastei 0,05, no equilíbrio eu tenho que ter 0,15. Se eu tinha 0,15 e gastei 0,05 para I2, no equilíbrio eu tenho que ter 0,10. E aí é só jogar esses valores na expressão. Então você vai fazer a constante de equilíbrio igual a 0,10 ao quadrado dividido por 0,15 vezes 0,10. Como você vai resolver isso, fica ao seu critério, beleza? Mas você resolvendo essa conta, você vai achar 0,66 de constante. Opa, valor maior ou menor que 1? Menor. Então a gente entende que eu tenho mais produto do que reagente. A gente consegue ver isso, que a quantidade, a variação do início para o equilíbrio dos reagentes foi muito baixa. Então, nessas condições aí do sistema, a síntese de produto ela não foi favorecida. Na verdade, a tendência é a reação inversa acontecer com mais intensidade. A gente consegue prever essas situações aí. Tá, você fica falando dessas coisas, Reginaldo, mas eu não entendo qual é o significado disso no fim das contas. Se eu quero vender HI, eu quero que a síntese de HI aconteça com mais intensidade. Eu consigo interferir nesse equilíbrio e provocar o sistema a formar esse HI. Mas existem outros apontamentos, inclusive no meio ambiente, inclusive em poluentes, que a gente consegue ver esse desequilíbrio e essa tendência. Que a gente deve discutir isso na semana que vem, ok? Perguntas?